a experiência do além-túmulo, quando se atém ao perdão e a me permitir o recomeço, ela pode se configurar dramática e de difícil abordagem e direção. Tinha uma moça que ela, ao saber que estava grávida, por temer o pai severo que tinha, ela toma um veneno de rato, desencarna e com isso interrompe a gestação. E no astral ela fica sabendo que o filho que ela esperava foi alguém que ela teve um caso numa existência anterior de traição que ela impingiu ao marido com esse rapaz. E foi na época que a Lei Áurea ainda não havia sido defraudada. Daí, o castigo ao negro era algo comum, sem consequência, de maior monta. E nesse período de ignorância que vigia, ela acabou que foi tirada do pai e da mãe por um fazendeiro perverso que ele mesmo açoitava até a morte, escravo que havia fugido, e constrangeu os pais dela a ir embora com ameaça, e ela foi avisada que tinha sido abandonada, acreditou, acabou se tornando esposa desse fazendeiro e desenvolveu o egoísmo numa similitude em relação a ele. Quando ela encontra um rapaz que era filho desse fazendeiro com uma concubina, uma escrava, e acaba que, mesmo sabedora que colocaria a vida desse rapaz em risco, se aproximasse dele, acabou havendo uma aproximação entre os dois, ciente do risco, e numa mata foi pego por a secla do fazendeiro, que levou notícia para ele. Ao pegar a traição, mandou chicotear até a carne viva os dois e se condoeu após, pediu para retirar a moça do tronco para ir ser tratada na senzala. Pela assessora de curativo e essência que conhecia, enquanto o rapaz ficou no tronco. Quando o fazendeiro foi avisar para a moça que não tiraria a vida deles, mas que era para ela ir embora com ele, o rapaz, ela alega que queria ficar e que ele que a havia seduzido, coloca a culpa sobre o rapaz, que devido a isso o fazendeiro chama a secla
tira ele do tronco, leva para um matagal, tortura ele brutalmente e o esfaqueia no coração e ele vem a desencarnar. Essa moça, que foi a Ângel, na época chamada Elisa, é aqui, numa encarnação ulterior, ficou grávida desse rapaz. E o pai da criança era o fazendeiro de ontem, que vestia a roupagem de um médico frio, que alegava aturar cuidar de pobre e que pensava no amealho de riqueza, usando a profissão, era o tela que tinha. E quando ele fica sabedor de que ela estava grávida, a abandona, vai embora, mesmo tendo um sentimento por ela, de mais proximidade do que tinha com a noiva de então, mas a abandona, vem a casar com essa noiva e como a Ângel, ela suicida, interrompe a gravidez desse espírito que ontem ela havia sido responsável por ter sido brutalmente torturado e desencarnado, no sentido de ter estado por trás da trama que virou para que tivesse esse desfecho. Porque ele foi uma teia que aconteceu entre ela e esse fazendeiro em relação a esse rapaz, Firmino. Mas ela teve aquela palavra que, por ter sido acusatória e não ter dado conta de desfazer aquela suspensão que fez, o rapaz veio a ter tido esse desfecho cruel. E quando o rapaz vê que havia sido interrompido o movimento dele de retorno à carne, como filho do fazendeiro e da esposa de ontem, ele, pelo ódio que armazenava desse pai, que foi o pai dele na encarnação anterior, Inês, tinha sido novamente e falhou novamente com ele. Pede para voltar, porque queria atormentar a vida desse pai, de qualquer forma. E é concedido a ele voltar pela Ângela, que era a noiva desse médico, a moça que estava em outro local e que ele preferiu seguir com ela e abandonou a Ângela, que estava grávida e acabou suicidando. Daí esse médico, com essa esposa que ele preferiu ficar, engravida e esse espírito que havia sido interrompido a gestação dele volta. E para impingir transtorno para esse pai, ao longo da gestação, ele acaba apresentando alteração, veio no sexo feminino e nasceu prematuro de 8 meses, mas com anomalia que o acompanharia, no caso essa menina, e que passa pela dificuldade e o desejo que esse espírito teve de impingir e usar o que pudesse para fazer isso com esse pai, ao qual ele odiava, e aquilo era algo irresolvido para ele. E no relacionamento entre ambos, que estava sob o açoite da revide, do ódio, da vingança recíproca. Isso mostra como que o sentimento desordenado que toma conta de mim e que
adentra a minha casa mental, o meu centro de força, ele facilmente redunda em transtorno e anomalia física que vou carregar e que precisarei encarar aquilo, achar o jeito de fazer com aquilo. E quando essa criança nasce, essa menina, a mãe a rejeita, diz que não consegue amar a criança, sequer tolerar. E o pai rejeitou. Estavam ambos esperando que ela morresse logo, pela condição em que nasceu, mas isso não ocorria, porque ela já estava em casa, o bebê. E foi conversado com esse médico, pai dessa menina, que existe a manobra reencarnacionista, ação, reação, o eco do ontem, mas ele fechou o olhar para a situação, afastou a possibilidade de acolher aquela menina e a mãe avisou para ele, por ser advogada, que a bebê precisava de um médico, que era ele, e não dela, que era advogada. E empurrou o cuidado da criança para ele, até pelo clima de rejeição e de indisposição que se verteu ali. E vem a fluxo a dificuldade que acontece quando o despreparo emocional e vibracional, ele acende e descerra uma situação em que se configura uma realidade que se torna para mim mais complicada do que aquela que teria se tivesse acolhido a realidade como ela tinha se apresentado, mesmo que um pouco antes para mim. Daí que esse médico, ele, quando a namorada ficou grávida, ao ter acolhido o bebê, tinha diante dele a grande oportunidade de interagir com esse espírito de ontem e, numa paternidade relativamente tranquila, vinha amealhar um caminho onde amortecesse a fornalha da raiva que existia entre ambos. Ao virar as costas para aquela situação e deixar aquela moça ali naquela condição, acaba que ele passa a ter uma participação no suicídio dela, na interrupção do movimento desse espírito reencarnante, e vai encontrar na reencarnação mesmo que ele está uma menina
alterada, com limitação que demandaria dele um cuidado diferenciado e que limitaria, inclusive, a atividade, a viabilidade daquilo que ele fazia até ali, visto que, por a menina ter nascido como ocorreu, passaram a ter vergonha de levar ela onde ia, preferia escondê-la em casa. E isso veio a impactar na rotina que esse casal tinha, que mudou, porque acabou que permanecia em casa e buscava uma descrição relativa. E mostra a impactação de uma situação que modificaria a profundeza da agenda dele e que redundou de uma experiência que sobrepôs a algo prévio, relativamente curto espaço de tempo, da rejeição da gravidez anterior que ele viveu para essa próxima. E isso mostra o entrelacial da interação que ocorre, onde em Os Mensageiros, André Luiz vai dizer no capítulo 10 de um rapaz que havia recebido um tratamento de sensibilidade para uma tarefa que precisaria viver aqui, e que nisso incluía uma percepção que ele tinha do que ele havia vivido na experiência pregressa. Foi mostrado para ele que isso espirrava da sensibilidade que ele havia tratado e recebido para a tarefa que foi incumbido aqui. Por ter essa sensibilidade adaptada à sua psique, ele tinha relâmpago de lembrança do que ele havia vivido e foi buscar saber como que ocorria a realidade de quem esteve com ele na reencarnação anterior, do qual ele se lembrava, da época como inquisidor na Espanha. E isso levou ele ao desencarnar e falido na tarefa, atravessar a região inferior com interferência, vulnerabilidade e dificuldade. E ao ser resgatado do umbral inferior, se via assediado, asseclado por alucinação da experiência vivida e da qual ele buscou escafunhar, deslindar de forma indevida.
como uma lente poderosa que numa relação com a agulha da vitrola, acionava um cabedal de quebra-cabeça da sua experiência, onde ele se demora. E mesmo no centro espírita onde estava, que pedia a sua intervenção, acabou mergulhando num movimento estéril e que o alheou. Com isso, ele relata que até o inquisidor que ele reconheceu do ontem dele estava reencarnado, preso a uma cadeira de roda, paralítico e cego de nascença, e se viu em meio a uma dificuldade mental, uma angústia, um transtorno que o prendia. Porque quando o espírito ele é preparado para exercer uma atividade mediúnica, a glândula pineal ela é acionada em dada atividade e isso leva ela a liberar substância que fortalece a mente do médium. Se existe uma obliteração dessa doação, acaba que, como uma obstrução no poro ocorre e isso redunda num desequilíbrio do que é produzido, hormônio, e no impacto que isso tem no equilíbrio e na viabilidade, na harmonia do espírito.